Eduardo Bolsonaro, vulgo Dudu Bananinha, está agora nas suas redes sociais, como no Twitter, ajudando o papai Bolsonaro a se defender, como de costume. Ele está mais especificamente repetindo a mesma mentira, o mantra para o gado, de que Jair Jabuti Chifrudo Bolsonaro, seu pai, não teve culpa sobre o caos que aconteceu durante a pandemia no Brasil inteiro, mas mais especificamente lá no Amazonas, agora com as pessoas morrendo por falta de oxigênio. Dudu Bananinha reafirma o que nós ouvimos ontem no programa do Datena ser dito por Bolsonaro mais de 3 vezes enquanto Datena ficava calado. Que ele foi proibido pelo STF de trabalhar contra a pandemia. Não é a primeira vez que a gente escuta essa história, mas como a cabeça do papai tá na guilhotina, ela volta de novo com força. Nesse vídeo eu vou utilizar uma postagem do Eduardo Bolsonaro para mostrar que o Eduardo Bolsonaro tá mentindo. Isso mesmo, você não tá ficando louco, não. Eu vou pegar a postagem dele para mostrar como ele mente para a sociedade. E para você que segue esses caras, fica no vídeo porque você vai ver a vergonha que você tá passando. Nós vamos massacrar essa corja, mas antes, se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles e aqui todos os dias se combate essa onda de culta e ignorância que chegou até a presidência da República. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro sempre quando tiver vídeos novos, mas principalmente se você quiser ajudar o gadinho bolsonarista a sair desse transe, senta o dedo no like, que isso faz o vídeo ir para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolações, vamos começar a destrinchar o caso. Muito bem, aqui no canal ontem nós fizemos uma transmissão ao vivo desmembrando a entrevista de Bolsonaro concedida ao programa do Datena. Nessa entrevista, Jair Bolsonaro várias vezes tentou tirar o seu da reta sobre a crise do coronavírus, dizendo em todas as letras que o STF o impediu de atuar contra o coronavírus na pandemia, que o STF tinha determinado que essa obrigação é dos estados e municípios. Ele chegou até a dizer: vocês não vão jogar essa culpa para cima de mim, porque essa culpa é dos governadores e dos prefeitos. Nós já explicamos para vocês aqui várias vezes que isso é mentira. E como de costume, agências de checagem como a Lupa atuaram de novo para desmentir essa mentira de Bolsonaro. Eles publicaram: verificamos, é falso que o STF afastou o Bolsonaro do controle de ações estratégicas contra a pandemia do Covid-19. O Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, utilizou da sua esperteza para distorcer a realidade. Utilizou na cara dura essa mesma publicação da agência Lupa, afirmando que a publicação que traz a realidade é uma fake news do bem. Em outras palavras, ele defende o pai, dizendo que a agência de checagem está mentindo. E é claro, honesto, como sempre é Dudu Bananinha, fez questão de colocar embaixo da postagem o print de uma matéria do estado de Minas que diz exatamente o seguinte: o STF proíbe Jair Bolsonaro de interferir em decisões dos estados e municípios sobre o coronavírus. Olha só, esse rapaz trabalhando pela verdade no Brasil pegou a postagem da agência Lupa, colou embaixo um link de um título de uma matéria que realmente faz parecer que ele está falando a verdade, posta no Twitter e bota pra rodar. O gado bate palma e chama todo mundo de esquerdalha, espalha que o STF está tentando derrubar o presidente, se volta contra governadores, se volta contra prefeitos, não é mesmo? Como eu disse a você, eu vou te mostrar o pulo do gato aqui ao vivo e a cores para que você entenda como são covardes essas pessoas. Para início de conversa, não é com print de jornal que você prova um fato decidido via jurídica. Você tem que ir lá na sentença e ler o que foi que o ministro determinou ou que o STF determinou, ainda que seja via colegiado. Mas eu não vou fazer isso, como eu te prometi, eu vou usar a própria matéria escolhida pelo Dudu Bananinha. Vamos retornar aqui à postagem do Dudu Bananinha, que, como você sabe de tão puxa-saco que é, está usando a foto do perfil do Donald Trump, mas a conta é a conta dele verificada, tem o símbolozinho aqui do Twitter de conta reconhecida. Ele compartilhou, como eu disse a você, um print da postagem da agência de checagens Lupa com o cabeçalho de uma matéria dizendo: STF proíbe Jair Bolsonaro de interferir em decisões de estados e municípios sobre o coronavírus. Aqui por Humberto Martins, do estado de Minas.
Mas e se você for teimoso o suficiente, como eu sou, e procurar a matéria lá no estado de Minas, como você já vê aí na sua tela? A matéria: STF proíbe Jair Bolsonaro de interferir em decisões de estados e municípios sobre o coronavírus. Está aqui o mesmo autor, Humberto Martins, postado dia 8/4/2020, como consta na publicação do print de Eduardo Bolsonaro. Está aqui, 8/4/2020. A mesma matéria é precisamente daqui de onde ele tirou aquela informação. Uma vez encontrada a matéria, vamos descobrir o que ela fala. Na sua tela, você pode conferir comigo, diz: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta quarta-feira que não compete à presidência da República interferir nas decisões dos governadores estaduais sobre a restrição de serviços e circulação de pessoas adotadas durante a pandemia do coronavírus. Segundo o ministro, a Constituição determina que estados, municípios e o Distrito Federal adotem medidas restritivas como o fechamento do comércio, escolas e a suspensão de atividades culturais. Já está aqui a resposta, já está aqui a descaracterização dessa mentira deslavada. O STF não afastou o Bolsonaro da administração do Covid-19. O STF garantiu aos estados poder implementar as medidas de restrição. Tá aqui, ó, governos estaduais sobre a restrição de serviços e circulação de pessoas adotadas durante a pandemia. O STF não disse que o Bolsonaro não deveria agir em todo o resto do controle da pandemia. E quando eu falo todo o resto, é porque tem muito mais coisas para fazer. E outra coisa que eu preciso te lembrar muito claramente é que essa ação só chegou ao STF justamente porque o Bolsonaro queria proibir os estados e municípios na marra com a ameaça de usar o exército de fazer restrição de circulação. Em outras palavras, para que qualquer bolsominion entenda, se o STF não tivesse agido, o Bolsonaro teria deixado todo mundo circular e o caos seria ainda maior. A alegação de Bolsonaro de que a interferência do STF gerou o caos na pandemia é puramente reversa à realidade. Se o STF não tivesse agido, o caos teria se instalado muito antes do que aconteceu. Mas independentemente de qualquer coisa, o que importa aqui para você que precisa se desengadificar é o fato de que a própria matéria postada pelo Eduardo Bolsonaro não fala o que o seu cabeçalho faz parecer. Quando você vai para a matéria, o que você vê é que a decisão do STF foi pontual para dizer que os estados podiam fazer restrição de circulação. Nada disse sobre todas as demais obrigações do Bolsonaro. E não se trata de uma questão de o Eduardo não ter lido a matéria e não saber o que dizia no conteúdo, pelo igualmente simples fato de que eles sabiam a realidade, o que realmente aconteceu. Esse processo só foi parar no STF porque o Bolsonaro queria botar o exército, se fosse preciso, em cima dos governadores para liberar o trânsito de pessoas, para agir contra o combate da pandemia, para fazer o que ele chamava de defesa da economia. E você pode até gostar da ideia de defender a economia. Eu só quero que você veja que eles estão mentindo para você. O STF só agiu porque a Ordem dos Advogados do Brasil, vendo o que o Bolsonaro queria fazer, pediu para que o STF intercedesse. Segundo eles, houve por parte do governo federal uma tentativa de esvaziar e descaracterizar a atuação dos demais entes federais na linha da impensada campanha publicitária O Brasil Não Pode Parar. Não sei se você se lembra, o Bolsonaro fez uma campanha contra as restrições de circulações impostas pelos governadores. O Bolsonaro imitou a mesma campanha que foi feita em Milão. A peça chegou a rodar nas redes sociais e se o STF não manda tirar, todas as pessoas tinham sido incentivadas a teimar com as autoridades e circular. De novo, isso não ajudaria, por mais que você queira defender a economia, isso jamais ajudaria para que não houvesse o aumento do número de casos. Isso faria com que tivessem mais casos ainda que salvasse a economia. Não seja idiota, bolsonarista. Para que fique mais claro ainda, eu vou utilizar uma publicação feita na timeline ali, respondendo do Dudu Bananinha, que ficou perfeita. Veja aqui, desenhando, para até gado entender o que foi que o STF fez e por que a alegação de Bolsonaro é mentirosa. E aqui não é uma questão de interpretação, não.
O Bolsonaro tem um batalhão de advogados e ministérios para saber o que fazer. Essa dúvida nunca existiu. O ministério do Bolsonaro sabe qual é a competência dele. Mas ele quer lançar essa dúvida aí, em você que está em casa. Vem ver comigo aqui essa tela. Veja aqui, ó, o STF proibiu o governo federal, nessa coluna da esquerda aqui, de revogar as medidas de isolamento de estados e municípios. O que ele queria fazer, utilizando uma campanha de marketing e até a ameaça de usar o exército para abrir as rodovias. O STF não proibiu o Bolsonaro de traçar estratégias para conter a pandemia, de coordenar ações com estados e municípios, de prover medicamentos e equipamentos e de adquirir as vacinas, que é o principal ponto que nós estamos criticando agora. Lá atrás nós avisamos que não teria seringa. Lá atrás nós avisamos que ele precisava investir em vacina. Ele não fez nada disso, pelo contrário. Gastou uma tonelada com produção inútil de cloroquina. Gastou uma tonelada de dinheiro com disparos em massa e publicidades, lançando medo nas pessoas sobre a vacinação. O Bolsonaro, mesmo diante da crise em Manaus, está ainda tentando desacreditar a vacina desenvolvida no Instituto Butantan, a vacina que eles vão ter que comprar a contragosto, porque nenhuma outra está sendo oferecida ao Brasil. A vacina que tem segurança comprovada e eficácia de mais de 50%, a depender dos casos, 100%. E aqui mora outra confusão que o bolsonarismo faz questão de propagar. Eles fazem você confundir segurança com eficácia. Não existe dúvida sobre a segurança da vacina. A vacina é segura. Eles estão utilizando os diferentes números de eficácia, de funcionar, para fazer você pensar que a vacina tem 50% de segurança. Ou seja, se você tomar, você pode morrer ou não morrer com 50% de chance. Que besteira e que mentira criminosa. E foi por isso que ele foi chamado pelo João Dória de facínora. Facínoras são pessoas que cometem crimes cientes e com crueldade, é o que ele está fazendo. Jogando desinformação e, de novo, pelo mesmo motivo de sempre, só para não ir para a cadeia pelos erros que comete. Lá durante o seu programa, Bolsonaro afirmou isso mais de 3 vezes e o grande jornalista, puxa-saco de Bolsonaro, ficou calado. O jornalista que sabe que aquilo é mentira, que está sendo pago para defender Bolsonaro, para fazer propaganda do governo Bolsonaro. O jornalista que, quando vai entrevistar o João Dória, interrompe a fala do Dória quando ele está falando coisas razoáveis, para dizer que é questionável, para dizer que é mentira, para dizer que tem contradição. Mas o Bolsonaro fala por meia hora sem ser interrompido e quando houve pequenas interrupções foi para adoçar o caldo um pouquinho mais, deixou mentir ao vivo. Você viu aqui comigo. Eu espero que esse vídeo ajude a desengadificar um pouco das pessoas. Saia dessa vida de gado. Pare de seguir essas pessoas que mentem para você. Não caia nessas estratégias porque eles são mentirosos profissionais. Não precisava de matéria. O Eduardo Bolsonaro sabe a realidade do que aconteceu. Ele foi procurar um título de matéria que poderia ser usado para mentir para você, sabendo até mesmo que o texto da matéria permitiria que você entendesse essa realidade de forma correta. Mas ele conta com o adestramento do gado. Ele sabe que se ele postar lá, vai ter um monte de gente só digitando amém embaixo e taca o foda-se e deixa pra lá. Chegou a hora do basta. É por isso mesmo que o processo de impeachment agora está na ponta da agulha, porque o povo está cansado de mentira. E se você acha que esse vídeo precisa ir para mais pessoas, clica no like, é de graça, você não paga nada. Compartilha nas suas redes sociais também, pode ajudar. Ativa o sininho para receber notificação, mas não esquece, se inscreve no canal para que a gente faça aqui uma força contra o bolsonarismo, beleza? A gente se vê mais tarde, um abraço.